Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 4 de Romanos, versículos 17 em diante. O tema desta palavra hoje é: lute a batalha certa. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, e ele fala, lembra-se que os romanos, carta aos romanos era a carta para a igreja de Roma. A igreja de Roma não era judia, lembra disso? Todo o evangelho, Jesus, os 12 apóstolos, discípulos, todos eram judeus, né? Mas o apóstolo Paulo sai do contorno do judaísmo e começa a pregar para os não judeus. Por exemplo, carta aos Filipenses, igreja de Filipos, também não judeu. Gálatas, também não judeu, não é? Praticamente, Coríntios, também não judeu. Praticamente quase todas as cartas de Paulo foram escritas para uma cultura não hebraica, não judaica. E aí Paulo explica para eles algumas coisas que eles ouviam falar, mas eles não entendiam direito. Quem não ouvia falar naquela época do patriarca Abraão? Todo mundo ouvia. Abraão, até hoje, todos nós ouvimos. Abraão é o nome do patriarca para toda a civilização oriental e até ocidental, toda a civilização ocidental e até oriental, árabes e judeus. Então é um nome muito conhecido. Mas os romanos, entre aspas, eles eram considerados pagãos, alheios ao povo de Israel, alheios às promessas. Eles não entendiam nada, eles não sabiam de como as coisas funcionavam, pactos, alianças de Deus com Abraão, Isaac, Jacó. Não entendi. E aí Paulo explica para os romanos esta palavra maravilhosa que está escrito. Veja aí comigo. O apóstolo Paulo diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Diga comigo, te constituí. Como está escrito, por pai de muitas nações te estabeleci. Tem uma outra tradução, te constituí. Aí ele diz: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama a existência as coisas que não existem. Uau! Presta atenção nesse versículo. Volta aí, não volta. Diga assim: por pai de muitas nações te estabeleci, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Você pode dar uma salva de palmas a esta frase? Que forte, que forte. Preste atenção, diga comigo: Deus, diga, chama a existência aquilo que não existe. Tá, então deixa eu explicar mais um pouquinho. Quando Paulo fala que Abraão recebeu esta mensagem do Deus eterno, Abraão não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Agora, como um homem que não tinha filhos, consequentemente não tinha descendência, se tornaria pai de nações? Como? Impossível. Era uma visão que parecia mais uma vertigem do que uma visão. Por quê? Não tinha meios físicos disto acontecer, não tinha forma lógica. As coisas precisam, a fé passa pela lógica. Você sabe que eu sou cientista, acabamos de fazer a 10ª conferência Ciência e Fé, sábado, sexta e sábado, agora 10ª conferência, vários cientistas de diversas partes aqui, inclusive o Schroeder com a Bárbara, a esposa dele, ambos pós-doutores. Então, Delson, enfim, imagina, tinha uma galera de peso. Eu vi um vídeo meu,
Na verdade, eu fiz um vídeo meu, pus a minha voz, eu faço todos os dias em espanhol, mas aí eu dei uma melhorada no áudio, o laboratório nosso lá, aí me mandaram de volta. E eu estava explicando naquele vídeo como Deus faz os milagres. Todos os milagres de Deus, Ele usa suas leis. Então no nosso corpo, quando o Espírito Santo cura alguém, isso acontece porque Deus vai dentro do organismo daquela pessoa, levanta o sistema de defesa daquela pessoa e, de alguma maneira, o organismo se lava, se limpa. Deus usa aquilo que está estabelecido no próprio organismo. Bispo, e se Deus quiser arrancar, se Deus quiser tirar, Ele pode fazer. Lógico que Ele pode, mas ninguém nunca foi curado pela mão de Deus arrancando um tumor. Sempre foi curado o tumor desaparecendo. Ou seja, algo dentro dele, algo dentro da defesa do organismo reagiu e expulsou o mal. Deixa eu te dar uma palavra: todo mal que tiver no teu corpo, quer um câncer, quer um tumor, quer um mioma, um cisto, tudo aquilo que está dentro de você em desordem, seguirá a palavra do comando do Senhor, e essa palavra trará ordem e cura. Ordem e cura. E cura. Aqui Deus fala para Abraão. Eu achei isso maravilhoso. Eu te constituí. Veja que coisa. Se Abraão fosse um cara igual eu dizer: Deus, obrigado, estou extremamente honrado, mas eu não tenho filho. Sem filho, como é que eu vou ter descendência? Abraão não fala isso. Não fala. A Bíblia diz que ele creu. Ele tinha uma sentença. Diga comigo, eu te constituí. O tema da minha palavra é: lute a batalha certa. Qual é a batalha certa? A batalha certa é aquela batalha que está alinhada com o desígnio de Deus. Quando Deus disse para Abraão essa palavra, Abraão não tinha filhos, e a primeira vez que o Senhor falou isso a ele não estava na terra prometida, ele entrou na terra prometida depois. Ou seja, Abraão não tinha nada, só tinha um desígnio, só tinha algo dentro dele, uma visão dentro dele, tinha dentro dele uma fé, um desejo, uma paixão, e ele seguia o coração dele. Segue seu coração quando o seu coração está ardendo pela vontade de Deus. Não segue seu coração quando o seu coração está revolto, angustiado, está deprimido, destruído. Não siga. Às vezes nosso coração desce, mas às vezes nosso coração sobe. E ele disse assim: eu te constituí. Você também foi constituído por Deus. Você não foi constituído pai de nações, mas você foi constituído por Deus, um homem, uma mulher equilibrados, felizes, vencedores, bem-sucedidos, famílias sólidas, empresas vencedoras. Ele diz: eu te constituí. E olha, ele não tinha nada quando ele recebeu essa palavra. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem filhos, mas antes de ter qualquer coisa, ele tinha uma palavra de Deus. Você não precisa da materialização da promessa. Inicialmente, você precisa de uma fé numa promessa. Quando você tem a fé e tem a promessa, por mais absurdo que seja aquilo, aquela promessa vai tornar materializada. A promessa, diga comigo, a promessa cria realidades. Eu conheço pessoas que tinham realidades, mas não tinham promessas. Sabe o que aconteceu? Perderam aquelas realidades. Perderam fazenda, perderam negócio, perderam família, perderam tudo.
Tinham tudo, mas não tinham uma promessa. Na base da luta, na base da força, na base do trabalho, na base da arrogância. Nossa, como eu conheci gente que tinha tudo materialmente falando, mas não tinha uma promessa. Eles não tinham uma sustentação espiritual. Eles não tinham aquilo que eles possuíam era confuso, não vinha de uma realidade espiritual. É diferente. Abraão não tinha nada, fisicamente, materialmente ele não tinha nada. Ele tinha uma ideia, ele tinha uma paixão, ele tinha uma obsessão, ele tinha um desejo. Para você entender, Abraão morava na terra de Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod habitava no zigurate chamado Babel. Lembra da Torre de Babel? Nimrod era um governador, era um presidente, mais fácil para entender, um presidente de 7 estados. Entre os 7 estados tinha Mesopotâmia, e na Mesopotâmia tinha a Torre de Babel, e ele reinava de lá. Ele reinava daquele lugar, e ele era um guerreiro exímio, tanto que ele cresceu. Mas ele tinha todos os pecados. Ele era sanguinário, ele era bruxo, ele tinha demônios, ele era um caos. Ele oferecia crianças como sacrifício continuamente. E Abraão estava, Ur dos caldeus estava debaixo do controle de Nimrod. E Abraão disse: eu não quero ficar debaixo desse cara, eu não vou ficar aqui, eu não concordo, eu não consigo, né? Eu estou sufocado, meu Deus é outro, eu não aceito isso, se eu ficar aqui provavelmente vou morrer precocemente, eu vou embora. E aí Deus dá uma palavra para ele e para o pai dele. Eles saem e sabe o que, Abraão? Eu estou falando isso porque, desculpa, né? Eu sei muito sobre essa história, mas um pedaço está na Bíblia, outro pedaço está em Flávio Joséfos. Você tem que ir lá na história hebraica para você entender. Abraão sai com o pai dele, sabe para quê? Para encontrar um outro reino. Por isso que ele foi para a terra prometida. E na terra prometida, o governador mais forte era o governador de uma cidade chamada Salém, cidade da paz. Era outra pessoa. E esse homem que era governador de Salém chamava-se Melquisedeque. Era um sacerdote do Deus eterno. Era governador, mas ele era um profeta, ele era um sacerdote. Então, na verdade, Abraão saiu da influência de Nimrod e foi se encontrar com Melquisedeque. E ele encontrou com Melquisedeque e recebeu a bênção de Melquisedeque quando? Quando ele trouxe o seu sobrinho de volta na batalha dos 7 reis. O que eu quero te falar aqui é: Abraão tinha uma ideia. Deixa eu te falar, siga a ideia que Deus deu para você. Siga a ideia. Deus vai te dar uma ideia. Essa ideia, recebe essa ideia aqui no altar. Recebe essa ideia chorando. Recebe essa ideia clamando, orando, jejuando. Esquece dos homens. Esquece das pessoas. Esquece que as pessoas podem te ameaçar ou até mesmo te favorecer. Eles podem te favorecer? Podem favorecer porque Deus tocou no coração deles, porque é um gesto divino, não por causa do homem em si. Não dependa disso. Procura seu desígnio. Deus falou para Abraão: eu te constituí pai de nações. E ele não tinha nada. Por quê? Abraão creu que Deus chama à existência as coisas que não existem. Que frase, que palavra. Se eu pudesse parar agora, eu estava satisfeito. Por quê? Porque tudo que você vai fazer essa semana é dizer: meu Deus, chama a existência o que não existe. Meu Deus, chama a existência o que não existe. Meu Deus, chama a existência. Meu Deus, eu profetizo. Meu Deus, abre uma porta onde todas estão fechadas. Meu Deus, derrama uma luz onde só tem escuridão. Fica nessa fé, fica nesta palavra, e isso mudará sua vida.
Obrigado. 18. Olha o próximo versículo, olha o 18. Olha isso. Abraão agora vai focar em como ele reagiu. Agora vai mostrar, o foco agora está nele. Abraão esperando contra a esperança. É legal quando tem esperança, é ou não é? Não vai acontecer porque eu tenho esperança. Tem um amigo meu que vai me ajudar, tem um médico muito bom que tenha, que é especializado nessa área. Tem esperança. Agora, enquanto não tem esperança? E quando não tem esperança? Não, você está crendo por uma coisa absurda, porque não existe, não tem esperança. Só porque você não vê materialmente, não tem esperança. Deus tem inúmeras realidades que muitas vezes nós não vemos, mas elas existem. Quero ouvir um amém? Abraão esperando contra a esperança, creu, acreditou, firmou a mente dele naquele propósito. O problema é sua mente, sabia? O problema é minha mente. Eu estou escrevendo um livro para a Júlia agora, Mentes. Eu estou até confuso com o título, porque cada hora vem uma ideia. Mentes confusas, mentes que se levantam. O problema é a mente da gente. Nossa mente puxa para baixo. Nossa mente muitas vezes nos trai. Quando você vê, você está pensando na coisa negativa, você está se deixando se levar para o pessimismo. O título do livro será Mentes Devastadoras. Conhece pessoas que a mente são devastadoras, pessimistas? Se eu entrar nesse avião, esse avião vai cair. Eu estava voltando de São Paulo a semana passada, segunda de noite, cancelaram meu voo, era 19h45, e passaram meu voo para 20h30. Eu entrei no avião lotado, e eu fiquei logo ali sentei no meu lugarzinho lá, no cantinho ali, e eu encontrei assim, muitas pessoas passavam por mim e falavam: o senhor está aqui? Graças a Deus. Mas não foi uma ou duas não, eu sei lá, estava chovendo, tinha dado uma tempestade, cancelaram o voo, aquela confusão. Meu Deus, eu morri de rir, porque passava um, passava outro, todo, nossa, o senhor está aqui, ô bispão, graças a Deus. Como se eu fosse alguma... a única coisa que eu tenho o meu Deus e tenho aliança eterna com Ele, mais nada. E a minha fé esperando contra a esperança. É muito difícil, não é fácil crer não é fácil, porque é um salto, você dá um salto dentro de si, no seu interior. Agora, crer contra a esperança é mais difícil, é um teste, é uma prova, porque tudo indica não. Dentro de você diz sim. Você vai orar, Deus diz sim. Você vai estudar a Bíblia, Deus diz sim. Tudo pode dizer não. Não confie, não acredite em nada que as circunstâncias está falando para você. Acredita no teu Deus. Acredite no teu Deus, na promessa, na palavra dele. Ele disse sim para você. E será assim. Abraão esperando contra a esperança, creu, contra a esperança. Olha, então fala comigo, creu, fé. Ou seja, contra a esperança, ele usou a fé. Quando a fé está alinhada à esperança, é mais fácil. Mas quando a fé está contra a esperança, exige mais da fé. Demanda mais ainda. Às vezes nós passamos por circunstâncias como essa, sabia? Na vida. Por que, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Deus diz, não, eu estou apenas afiando a sua fé. Para que a sua fé seja uma espada mais forte, mais eficiente e mais eficaz. Entre a contra-esperança e a fé, qual vence? A fé. A fé sempre venceu. A fé sempre vencerá.
19, projeta mais um versículo para mim, por favor. Mais um versículo, 19. E sem enfraquecer na fé. Gente, para mim aí foi um teste. Porque ele não enfraqueceu. Não enfraqueceu. Tem hora que você precisa de ouvir músicas, tem hora que você precisa de ler livros, tem hora que você precisa conversar com alguém, porque sua fé está começando a baquear, começando a tropeçar. E aí que entra amigos de fé, igreja, cultos, campanha. Quantos concordam que você pode chegar aqui num culto como esse, lá embaixo, derrotado, mas você vai sair lá em cima voando? É verdade. Por quê? Porque aqui você encontrou Deus, você tocou na presença, sua mente entrou com Ele, e você vai sair daqui completamente fortalecido. Tudo que o inimigo faz é ficar, olha a circunstância, não tem como. Seu milagre não vai acontecer. Olha, é impossível. Não, impossível naturalmente. Eu não estou baseado em pressupostos naturais. Eu estou baseado em pressupostos sobrenaturais. Estou. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta que ele tinha mais de 100 anos, Abraão, e a idade avançada de Sara, a mulher dele. Que prova, né? Que teste, que situação que ficou Abraão. Uma promessa, na promessa ele era pai de nações. Olha para trás hoje, quem é a semente de todos os judeus? Abraão. Quem é a semente de todos os árabes? Abraão. Quem é o patriarca que trouxe a fé ao mundo? Abraão. Então ele é o patriarca dos cristãos, o patriarca dos judeus, o patriarca dos árabes. Espera, Deus cumpriu ou não cumpriu essa sentença? Vai cumprir a sua. Cumprir a sua. Eu só espero que você volte para agradecer a Deus aqui. Só espero que você fale para o seu amigo: cumpriu a minha. Milagre que eu precisava, Deus fez. Amém. Vai ser o Senhor. Pode esperar. Não falha. O nosso Deus não falha. E olha, Abraão tinha mais de 100 anos. Sara tinha 90 anos. A própria Bíblia diz que Sara não tinha ovulação. Sem ovulação não tem como ter gestação de uma criança. Ou seja, Deus transformou o útero de Sara. O poder restaurador de Deus, do Senhor, visitou os ovários dela, a vida dela e dele, e os restaurou para cumprir a promessa. Deus vai tocar aonde precisar tocar, no seu corpo, na vida dos seus amigos. Deus vai tocar no que precisar, conquanto aquilo que precisa acontecer, irá acontecer para te favorecer. Para te favorecer. O último verso, 20. E não duvidou por incredulidade. Não duvidou. Deus não vai fazer mesmo. Eu sabia que não ia cumprir. Meu Deus, olha isso aí, né? Às vezes a mente revolta, a mente conturbada, recebe essa informação, mas pela fé se fortaleceu, virando crente reteté, dando glória a Deus. Todo cristão reteté dá glória a Deus, é ou não é? Glória a Deus, glória a Deus. Essa foi a fórmula de Abraão. Ele se fortalecia. Deus, Senhor, a tua glória, tua majestade, tua honra, tu farás. Dia todo. E olha que Abraão não tinha redes sociais, televisão, rádio. Vivia sozinho. Abraão orava muito, porque cuidava da gestão da tribo. Tinha muita gente, era uma pequena cidade. Abraão tinha 5.000 pessoas na tribo dele. 5.000 pessoas.
muitas crianças, alimentação, proteção. Era uma cidade. Mas ele orava e ele fortalecia. E ele crescia na fé. E Deus honrou seu filho. Quantos podem dizer amém? Mais um versículo, por favor. Vamos até o 23. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Você crê que Deus é poderoso para fazer o que ele te falou? Levanta o dedo e diga: tu és poderoso para fazer isso. E eu te dou glória antecipadamente. Não sei como, mas eu sei que acontecerá. Não sei como. A única pessoa que perguntou para Deus como, e não recebeu uma bronca, foi Maria, Santa Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, chegou para ela e falou: oh, Maria, mulher cheia de graça. Aí ela olhou para o anjo, ficou toda assustada. Você conceberá, dará. Aí ela falou: como? Eu não sou casada. E o anjo não deu uma bronca nela. Cala a boca, menina. Porque o certo é isso. A mãe de Sansão perguntou: como? E o anjo falou: seu marido vai ficar mudo até acontecer. A mãe de João Batista também. Então, sempre o anjo dava uma bronca. Maria não. Ela era tão inocente, tão pura, né? Que o anjo falou: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, te revestirá. O anjo deu os detalhes para ela. E ela perguntou: como? Sabe por quê? A fé não pergunta como, não precisa. Quem tem fé não precisa saber como. Quando você sabe o como, não é fé, é razão, é lógica, é plano, é estratégia. Ótimo, se você tem, amém, maravilhosa, também vem de Deus, mas não é sobrenatural. Quando eu tenho um plano, quando eu tenho uma estratégia, quando eu tenho uma lógica, ótimo, mas não é fé, é sabedoria de Deus. Como a mãe de Moisés recebeu uma promessa que ele seria guardado e protegido. E como foi? Ela recebeu a direção de Deus e ela recebeu um plano, uma estratégia. Ela estava passando roupa e veio a unção na vida dela. E de repente ela começou a falar. Ela começou: oh meu Deus. E começou canelinha de fogo de cá, canelinha de fogo dali. E aí ela lembrou, falou: sabe o que eu vou fazer? Saiu correndo para a vizinha e disse: fulana, salvei meu filho. Como? Deus vai mandar um anjo? Não, que anjo? Não vai mandar anjo não. Eu vou fazer um bercinho. Vou fazer um cestinho e colocar ele lá dentro. E ele vai descer. E quando a filha de Faraó for tomar banho, eu coloco assim. Ele começa a chorar porque eu não vou dar mamar para ele aquele dia. Aí ele vai ficar com fominha, e vai chorar. E a menina, a filha de Faraó vai escutar. E eu mando Miriam. E aí a moça vai pegá-lo, vai buscá-lo e vai criá-lo. E Miriam aparece e fala: você pegou a criança? Você quer que eu arrume uma ama de leite para ele? Cara de pau, né? Essa parte eu acho que eu não faria. Arriscou demais, né? Lógico que Miriam estava acompanhando. Mas ela fez e deu certo. Presta atenção. Se o seu plano, se o seu projeto é ungido de Deus, veio do céu, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Então a mãe de Moisés, ela não teve uma palavra sobrenatural. Ela teve um plano, um projeto, uma ideia. Ótimo. Daniel não movia muito no sobrenatural. Também ele tinha planos. A mente iluminada. Esse é um aspecto. Agora o outro é quando não existe plano nenhum. Qual é o seu plano? Não tem. Qual é a sua estratégia? Eu não tenho. Não existe, eu não tenho. Não. Por quê? Porque é contra a lógica, contra a esperança. Uau! Mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Isso é fé. Isto é sobrenatural. E o Deus que te ama, e o Deus que te ajuda, e o Deus que te chamou. Tema dessa mensagem, diga: a batalha é certa. Mais forte? O que significa batalha certa? Batalhe, põe sua energia, põe seu foco, põe seu amor,
Se possível, põe seu jejum dentro do desígnio de Deus. Eu não tenho planos, eu não tenho projetos, eu não tenho estratégias, eu não tenho luz, direção. Eu vou ser como Abraão. Eu vou crer contra a esperança. Eu vou crer contra a esperança. E o meu Deus vai me honrar. Seu Deus não vai deixar você se afundar. Ele não vai deixar você se perder. Não vai. Deus que coloca uma chama na sua mente. Deus que coloca uma visão, um desígnio no seu coração. Creia, agarre a Ele. Feche os olhos para o resto. E Deus vai te mostrar que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele não perde a sua palavra, que Ele não falha, nunca. Todos os dias da sua vida, você terá um Deus que te diz: levanta, filho, eu estou contigo. Levanta, eu te ajudo e eu te fortaleço. Amém? Pode dizer: eu recebo? Eu quero só ler um versículo para você, para encerrar, que é Jeremias 1, 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5. Que diz, Jeremias 1, 4 e 5. Que diz: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Uau! Ele conheceu a gente. Essa coisa de como Deus conheceu a gente. Ele visitou nosso DNA. Quando nós éramos um ovo ou um zigoto, apenas, uma única célula. Todos nós nós temos 100 trilhões de células hoje. 100 trilhões de células hoje. Todas vieram de uma única célula, com tecidos diferentes. A célula do cérebro, normalmente, uma célula cerebral só é renovada a cada 3 anos. 3 anos. Uma célula do intestino renova a cada 3 minutos. Como que de uma única célula você tinha uma programação para as células do cérebro, do intestino? Olha a diferenciação. Olha a genética de cada uma dessas células. Célula dos ossos, do músculo. Quando eu vejo alguém bem exibido mesmo, bem prepotente, eu tenho pena. Tadinho. Não sabe que ele não era nada. Ele era só uma célulazinha. Há poucos anos atrás, 40, 50 anos atrás, ele era uma célula que estava lá no útero da mamãe dele. E que daqui mais 40 anos, ele não vai ser nenhuma. Daqui mais 40 anos, ele vai ser apenas um pozinho com a marca do DNA nos ossos. Que coisa, né? Nós somos nada. Nós passamos, mas o nosso Deus permanece. Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. Conheci a sua mente, seu coração, suas escolhas. Deus habita fora do sistema matéria, espaço, tempo. Ele não está aqui dentro, ele está lá fora. Então não tem ontem, não tem amanhã, não tem depois. Ele tem um ponto. Em apenas um instante, um ponto, ele tem toda a existência. Eu te conheci. No ventre materno, antes que saísse da madre, eu te consagrei, eu separei e te constituí. Seu chamado não nasceu hoje. Seu chamado não nasceu agora que você está se convertendo. Teu chamado não nasceu aqui. Teu chamado nasceu quando Deus escreveu no livro da eternidade a teu respeito. Eu te constituí. Quantos querem viver o que Ele constituiu a teu respeito? E Ele não constituiu ninguém para derrota, Ele não constituiu ninguém para o fracasso, Ele não constituiu ninguém para a morte precoce, para a doença.
Isso não está no calendário dele. Isso são desvios de padrões que acontecem pelo arbítrio humano, pela loucura humana. Deus não está nisso. O plano de Deus é perfeito. Olha para teu amigo ao teu lado, dê um sorriso e diga: você está constituído para um desígnio. Faz assim, ó, vivam. Mais forte, vivam em plenitude. Alcançam. Vai valer a pena para você. Amém.